Profetas, profecias e previsões existem há séculos, não é? E mesmo quando tratam de um só tema, trazem diferentes versões dependendo da época em que surgiram. Uma dessas profecias fala sobre um período de 3 dias e noites consecutivas de total escuridão na Terra. Mas quem são as pessoas que previram essa tribulação? A humanidade irá mesmo passar por isso antes da segunda vinda de Cristo? Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Antes de continuar, quero dizer que há uma pequena diferença entre profecia e previsão. O que elas têm em comum é que ambas estão relacionadas à antecipação de fatos do futuro, ou seja, que poderão ou irão acontecer. A diferença é que a profecia geralmente tem relação com assuntos místicos e religiosos, como a palavra de Deus sendo escrita por alguém que teve algum contato com ele. Já as previsões se baseiam em coisas mais concretas, como a meteorologia, por exemplo, que se embasa em movimentos e tipos de nuvens ou direções do vento, para dizer à população se e onde vai chover ou não, se vai ocorrer uma tempestade ou se a temperatura será baixa ou alta. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais recentemente, uma senhora norte-americana diz ter recebido o Espírito Santo e este lhe fez uma revelação, a qual ela transcreveu em 5 longas páginas. No texto, ela revela que a humanidade está se aproximando do fim de sua jornada na Terra e que passará por provações enormes antes da vinda de Jesus Cristo. Uma dessas provações é que o planeta terá 3 dias consecutivos mergulhado em total escuridão. Ela ainda afirma que essas 72 horas de escuridão serão causadas pela aproximação de um planeta chamado Nibiru, que é muito maior do que a Terra e que ficará entre o nosso planeta e o Sol, obstruindo a passagem da luz do astro. No entanto, Deus irá proteger os que têm fé e acreditam na palavra dele, desde que essas pessoas fiquem dentro de suas casas e não abram nem mesmo suas janelas, pois do lado de fora estará ocorrendo uma série de acontecimentos como maremotos, terremotos e, pior ainda, demônios estarão surgindo de todos os buracos e lados, causando pânico e destruição. A iluminação artificial promovida pelas empresas de fornecimento de energia elétrica será impossibilitada. Portanto, segundo ela, o único meio de manter a luz será as velas ungidas ou as lamparinas com óleo refinado. A americana ainda sugere que as pessoas façam estoques de comida, água, remédios e cobertores para não sucumbirem a esse período de trevas e muito frio. Ela complementa a profecia dizendo que surgirá um clarão vindo do céu, quando todos os mortos serão ressuscitados. Os que não estiverem no caminho estipulado pelo Senhor serão deixados para trás, enquanto que os fiéis serão levados ao reino da salvação numa clara alusão ao arrebatamento. Ela concluiu o vídeo informando aos seus seguidores que ao final desses 3 dias a Terra será completamente restabelecida e Deus dará mais 1000 anos para a humanidade governar e aproveitar sua estada neste planeta seguindo seus preceitos. Bom, o vídeo dela foi gravado em 2017 e a previsão foi para o ano de 2019. Chegamos a 2022 e nada disso aconteceu de fato. Inclusive, o vídeo que estava disponível no YouTube foi removido e não é mais encontrado em nenhum servidor na internet. No entanto, essa profecia dos 3 dias de escuridão não é tão nova quanto você pode imaginar. Na verdade, ela data de séculos e foi proferida por várias pessoas. Uma dessas foi o Padre Pio, que teria escrito uma mensagem enviada por Jesus Cristo em 1950 e a encaminhado para uma certa comissão Harold Barr, que foi posteriormente assinada pelo Vaticano.
Só que essa profecia nunca aconteceu. O próprio padre desmentiu a profecia oficialmente em sua revista, enquanto estava vivo, e depois de sua morte, por 2 ocasiões, suas ideias foram refutadas. Em 1974 e em 1977, a primeira por meio do livro O Reino do Anticristo, escrito por Gerald Culleton, que disse que o padre repudiava terem vinculado seu nome àquela profecia. A segunda afirmação, de que Padre Pio não proferiu nada a respeito, foi na revista A Voz de Padre Pio, 3 anos após a publicação de Culleton. A beata italiana Anna Maria Taidi, morta em 1837 e beatificada em 1920 pelo Papa Benedito XV, foi famosa em seu tempo por realizar curas espirituais, prever mortes e também acontecimentos futuros, como as 2 grandes guerras mundiais. Segundo diziam no início do século XX, seu corpo permanecia em bom estado, mesmo após 18 anos de sua morte. Dizem que ela também profetizou os 3 dias de escuridão, tendo escrito o seguinte: Deus enviará 2 castigos. Um será em forma de guerras, revoluções e outros males. Terá origem na terra. O outro será enviado do céu. Cairá sobre a terra uma escuridão intensa que durará 3 dias e 3 noites. Nada será visível e o ar se encherá de pestilência, da qual reclamarão principalmente, mas não somente, os inimigos da religião. Ainda em suas escritas, ela afirmou também que a escuridão não poderia ser impedida por qualquer instrumento feito pelo homem, a não ser por velas bentas. Durante esses 3 dias, as pessoas devem ficar em suas casas, de janelas e portas fechadas, enquanto rezam o rosário para se protegerem. Quem sair de casa, ou ao menos abrir a porta ou a janela, para ver o que está ocorrendo do lado de fora, morrerá imediatamente. Bom, até aí há muitas semelhanças com o que disse a norte-americana em seus vídeos e também com o texto já desmentido do Padre Pio. Contudo, outro padre, chamado Edward Riley Thompson, que foi o único autor a escrever sobre a vida da beata Taidi, obteve informações de pessoas distantes dela e nenhuma de primeira mão. Ou seja, apesar de afirmar que suas pesquisas foram sérias, suas informações foram conseguidas à base do diz-que-disse. Tanto que no prefácio do seu livro ele escreveu: predições que parecem ser atribuídas à própria Ana Maria foram inseridas no texto. Se para o autor as predições parecem ser atribuídas, já é sinal de não serem 100% confiáveis, não é mesmo? Outra pessoa nascida no século XIX que ficou famosa na época de suas previsões foi a filha de camponeses franceses Marie-Julie Jahenny, falecida em 1941, aos 91 anos. Aos 23 anos de idade surgiram estigmas em suas mãos, que duraram até o dia de sua morte. Durante a vida, ela relatou ter recebido várias visitas da Virgem Maria e também de Jesus Cristo, que lhe revelou detalhes sobre o fim dos tempos, sobre o surgimento do grande monarca católico, também chamado de o último imperador romano, uma lenda medieval europeia, sobre a punição dos ímpios, sobre a destruição de Paris em uma guerra civil, sobre os 3 dias de escuridão e sobre a vinda do anticristo. Apesar de ter sido estigmatizada, apresentando as chagas nas mãos, nos pés e nas laterais do corpo, e ter dito sofrer as dores das feridas de Jesus Cristo, infligidas pela coroa de espinhos e também pelas aflições que ele passou enquanto carregava a cruz, Jahenny não foi beatificada pela Igreja Católica. Ela passou a viver isolada em Blain, na França, e teria predito acontecimentos importantes, como a eleição do Papa Pio X, o Papa da Eucaristia, em 1903, as 2 grandes guerras mundiais, a perseguição que a Igreja Católica sofreria, bem como os diversos castigos pelo pecado, começando pela França e depois se espalhariam pelo mundo. Ela também profetizou os 3 dias de escuridão
pelos quais a terra vai passar, durante os quais os poderes do inferno serão desencadeados e correrão todos os inimigos de Deus. Segundo ela, a escuridão se iniciará numa quinta-feira e se encerrará no sábado seguinte. Ninguém sobreviverá se estiver fora de um abrigo. Nesse abrigo, pessoas reunidas deverão orar com a verdadeira fé, para que sejam salvas. Não será permitido abrir janela ou portas, já que ninguém sobreviverá ao ver o que está acontecendo do lado de fora. Para iluminar as casas, somente velas bentas, pois não haverá qualquer tipo de luz artificial. Mesmo assim, as velas não se acenderão nas casas dos pecadores. Com isso, estes sucumbirão à escuridão. Poderíamos fazer um vídeo exclusivo falando somente sobre a francesa Marie-Julie Gerny, que tem um histórico de vida bastante interessante. Aliás, comente aí se você deseja conhecer melhor a vida desta profetisa que viveu entre 1850 e 1941. Em relação à profecia, vimos que diferentes pessoas, em diferentes épocas, tiveram praticamente a mesma visão a respeito dos 3 dias de escuridão. Se de fato isso irá acontecer, não sabemos. Mas que há muita gente que acredita piamente nestas profecias, não há dúvidas. E você? O que pensa sobre tudo isso? Eu fico por aqui. Um grande abraço, guarde sua vela benta e fique com Deus. Até a próxima. Tchau.